Boa tarde mais uma vez, né? Alguns alunos me pediram para resolver essa questão, é a questão número 4 da lista de exercícios. Ela diz o seguinte, ó: duas esferas condutoras idênticas de carga Q1 igual a 2 microcoulombs, de carga Q igual a 2 microcoulombs, estão penduradas em fios não condutores de comprimento D igual a 30 centímetros, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale 90 graus, ou seja, esse ângulo aqui, ó, qual é o valor das massas das esferas? Meu aluno, quando você pegar uma questão dessa, você tem que começar colocando as forças que atuam no sistema. Por exemplo, você vem aqui, ó, forças que atuam no sistema. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma das duas esferinhas, uma das duas carguinhas. Vou escolher essa daqui. Não faz diferença se você escolher essa daqui, mas eu vou escolher essa daqui. Se você colocar as forças que atuam nesse sistema, você vai ter uma força para baixo, que é a força peso. Você tem uma força que é feita por esse fio, que é uma força que eu vou chamar de força de tração. E você vai ter também uma força que é devido à presença dessa carguinha aqui. Como essas cargas são iguais, essa força vai ser de repulsão. Lembre-se, as forças de interação entre essas duas cargas, elas apresentam o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, como essa carga aqui repele essa carga aqui, eu vou colocar essa força como sendo essa força para cá. E essa força é a força da lei de Coulomb, tá ok? Vou chamar essa força aqui de força F, de muita força. Ano passado, quando eu dei matéria para vocês chamada de equilíbrio de corpo extenso, eu mostrei para vocês que quando você tem um sistema, ou melhor, o ponto material, sob a ação de três forças, a força resultante é nula, você sempre vai conseguir montar um triângulo. Como assim, professor? Olha aqui para o tio, ó. Você tem uma força que aponta para lá, que eu vou chamar de força de tração. Vou chamar de força T, tá? É o vetor tração. Uma força que aponta para cá, para baixo, que eu vou chamar de P. E uma força que aponta para cá, que é uma força elétrica. Vou chamar de FE. Bom, outra coisa, gente. Vamos pegar esse desenho aqui e imaginar o seguinte, ó, vamos riscar, traçar uma linha aqui, tá ok? Pensa comigo, se esse ângulo aqui vale 90 graus, essa metadezinha aqui, ó, vai ser a metade de 90 graus, ou seja, 45 graus. Se você pegar, por exemplo, o valor do peso, se você olhar para a força peso, ele está exatamente nessa direção aqui, ó. É como se fossem retas paralelas cortadas por transversais. Então esse ângulo aqui, tá ok? No caso, seria um ângulo, se eu projetasse essa tração para o lado de cá, ó, seria igual a esse ângulozinho aqui. Então você pode pensar da seguinte forma, mais fácil. O ângulo formado entre a tração e a direção da tração e a direção do peso vale 45 graus, ou seja, esse ângulo aqui vale 45 graus. Essa questão fica tranquila no seguinte aspecto: se esse ângulo é 45 e esse aqui é 90, obrigatoriamente esse aqui também tem que ser 45, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Bom, então daqui você pode dizer que a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que eu chamei de força elétrica, dividido pelo cateto adjacente, peso. Maravilha! Então, ó, tá saindo, aos pouquinhos está saindo. Vou pegar agora, eu esqueci, tá aqui. Vou pegar agora e vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa questão aqui, ó, essa relação aqui. Então eu tenho P tangente de 45 graus é igual a força elétrica. Pensa-se quanto vale, MG. A tangente de 45, você lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 3 e do 2, a tangente é de veja só você, raiz de 3 sobre 3. Bom, e aí você vai descobrir que a tangente de 45 vale 1. Que
isso, professor? Porque é o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Então, ó, vai ficar mg vezes 1 é igual a k q sobre d ao quadrado. Maravilha. Então eu tenho mg vezes 1, que é a tangente de 45, é igual a isso aqui. Bom, vamos lá jogar os valores então. Deixa eu pegar aqui meu celular. Vamos jogar os valores que estão sendo fornecidos nessa questão. Peraí que eu me perdi aqui. Cadê a questão? Achei. O valor da massa... Cadê? Qual é o valor da... O valor da massa eu quero saber. Então, M. Gravidade é 10. 10 vezes 1 dá 10. Não vou colocar. É igual a K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o valor das cargas. Atenção! A carga está em microcoulomb. Lembre-se, micro equivale a 10 a menos 6. Então você vem aqui, ó. Deixa eu ver. 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Porque são duas cargas. E aqui? Dividido pela distância ao quadrado. Ih, deu ruim. Agarrou. Por quê? Olha só. Você não sabe quanto vale essa distância aqui. Mas pensa comigo. Eu posso pegar essa distância e dividir em duas distâncias. Essa distância aqui que eu vou chamar de x, essa daqui que eu vou chamar de x. Então essa distância é d 2 vezes x. Agora quanto vale x? Deixa eu ver. Ele está me dizendo o tamanho desse fio. Eu lembro de ter visto isso. O tamanho do fio vale 30 centímetros. Então, ó, esse carinha aqui vale 30 centímetros. Então pensa nesse triângulo aqui, ó. Pá, pá e pá. Tá ok? Esse lado vale 30 graus, não, 30 centímetros. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. E eu quero saber quem é esse cara aqui. Aí você pensa, pô, peraí. Eu tenho um ângulo de 45, eu quero saber qual é o cateto oposto a esse ângulo e eu sei que a hipotenusa vale 30 centímetros. Então eu venho e coloco a tangente, ou melhor, tangente não, seno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então vai ficar seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45, voltando naquela tabelinha, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 30. Beleza, gente? Então, ó, x é igual a, simplificando aqui com aqui, 15 raiz de 2 centímetros. Então, essa distância que vai daqui até aqui, 15 raiz de 2. Então, se eu for pegar a distância toda, vai ser 2 vezes esse valor. Ou seja, eu pego esse valor e multiplico por 2. Se eu fizer isso, eu vou ficar com uma distância d igual a 30 raiz de 2 centímetros. Beleza, galera? Outra coisa. Quando você substitui aqui, você não pode colocar em centímetro. Você tem que passar para metro. E aí, ó, 30 centímetros, 0,3 metros. Beleza? Professor, pode botar em potência? Claro que pode. Você pode escrever 3 vezes 10 a menos 1 metro. Vou botar aqui no cantinho, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. 30 centímetros. 30 raiz de 2 centímetros. 0,3 raiz de 2 metros. Ou 3 vezes 10 a menos 1 raiz de 2 metros. Professor, raiz de 2 não atrapalha, não? Não, você pode deixar ele ali. Não vai fazer diferença nenhuma. Bom, vou colocar em potência de 10 porque é melhor. Porque aqui eu vou ter que elevar ao quadrado. E aqui em potência 10 em cima, embaixo, pá. Vai ficar muito mais fácil, ó. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Coisa linda, né? Maravilha, agora é só fazer continha. Acabou o mistério. Reparem, é muita matemática, né? Mas não é uma matemática tão complicada assim. Bom, você já é do terceiro ano, você já é craque. Então você tem, ó, 10 m é igual. Vou abrir esse cara aqui de baixo. Repare, aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 1
vezes a raiz de 2 ao quadrado. Eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Vem no cantinho aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 1 raiz de 2 vezes 3 vezes 10 a menos 1 raiz de 2. Quando eu elevo um número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Tudo bem? Olha como é que fica fácil fazer essa conta. 3 vezes 3, 9. 10 a menos 1 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. Ué, professor, e o raiz de 2 vezes a raiz de 2? Gente, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, ó, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 a menos 2 vezes 2. Olha que lindo! Olha que coisa maravilhosa! Então, no lugar desse valor aqui, ó, que eu estou com preguiça de copiar, eu vou apagar só esse cara, tá bom? E vou colocar aquele cara ali, que a gente já descobriu que vale 9 vezes 10 a menos 2 vezes 2. Professor, por que você fez assim? Olha pra cá. Olha que lindo. 9 com 9. Mas professor, se eu quisesse botar 9 vezes 2, 18, estaria errado? Claro que não. Da mesma coisa. Outra coisa, ó. 2 com 2. Ah, entendi. Entendeu? Então você vem agora, vamos fazer a continha. Reparem. Aqui em cima, de número sozinho, só sobrou 2. Isso é uma multiplicação de potência na mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então eu tenho 10 a 9 com 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 10 a menos 12. 10 a 9 com 10 a menos 12, estou somando, hein? Isso vai dar 10 a menos 3. Dividido por 10 a menos 2. Lindo, né? Olha como é que ficou muito melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso e vou dividir por isso. Hã? Olha pra cá. 10 a menos 2 com 10 a menos 3. Isso é uma divisão de potência na mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então eu tenho 10m é igual a 2 vezes 10, deixa eu ver. Menos 3 menos menos 2 dá menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Viu? Professor, e esse 10 aqui? Ué, ele não está multiplicando? Ele vai para lá dividindo. Então vai ficar m igual a 2 vezes 10 a menos 1 dividido por 10. Professor, posso escrever 10 elevado a 1? Pode, não tem problema nenhum. E isso aqui, ó, vai dar 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Ué, professor, por que é 2 vezes 10 a menos 2? Ué, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 1, menos mais 1. Dá menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, você tem um valor de 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. E aí você pega a questãozinha, que está aqui na minha mão, e descobre que não é nenhuma delas. Por quê? Porque a resposta está em grama. Então, ó, eu vou pegar esse carinha aqui e vou multiplicar por 1000. Multiplicando esse cara aqui por 1000, 1000 é igual a 10 elevado a 3. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 3, ou seja, 2 vezes 10 a 1 gramas, ou 20 gramas. Amém, irmãos? Maravilha. Outra questão, que é a questão conhecida como a questão seguinte. Ela diz o seguinte, ó. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são colocadas a uma distância R entre si. Nesta situação, observa-se que o módulo... Nessa situação, observa-se uma força de módulo F0 sobre a carga Q2. Entendi. Se agora a carga Q2 for reduzida à metade e a distância entre as cargas for reduzida para R sobre 4, qual será o módulo da força atuando em Q1? Maravilha, gente. Vou apagar esse cantinho aqui, ó. Apaguei o cantinho, não quero mais ele na minha vida. Vou fazer a questão aqui. Meu aluno, ele está me dizendo que existem duas situações. Na situação 1, a força entre duas cargas Q1 e Q2, separadas por uma distância R, é igual a F0. Então, se eu aplicar a lei de Coulomb, né, fui caçar quero, derrubei 2,
F0 vai ser K, Q1, Q2, dividido pelo R ao quadrado, porque ele diz que a distância é R, ao invés do D eu boto R. Agora ele faz o seguinte, se agora a carga Q2 for reduzida à metade, e a distância entre as cargas for reduzida para R sobre 4, qual será o módulo da força que atua em Q1? Lembre-se que o módulo da força que atua em Q1 é igual ao módulo da força que atua em Q2. Terceira lei de Newton, fez assim. Então, ó, na segunda situação você tem F é igual a K, Q1, Q2 ele dividiu pela metade. Então vai ficar Q2 sobre 2 dividido pela distância, que agora é R sobre 4. R sobre 4 ao quadrado. Maravilha. Deixa eu botar o... Fazendo a continha, eu vou ficar com... Ó, R sobre 4 ao quadrado, cuidado, esse eleva ao quadrado e esse também eleva ao quadrado, tá? Então, ó, isso aqui vai ficar, vou fazer aqui embaixo, F é igual a K vezes Q1, Q2 sobre 2, dividido por R ao quadrado sobre 16. Que isso, professor? Não pode? Pode sim, R ao quadrado, R ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais um detalhe. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Eu tenho essa primeira fração aqui, porque tudo isso aqui está sendo dividido por 2. E tem essa segunda fração aqui. Numa divisão de frações eu repito a primeira, K, Q1, Q2 sobre 2, e multiplico pelo inverso do segundo, ou seja, 16 sobre R ao quadrado. Fazendo essa continha, eu vou ficar com, ó, 16 por 2 dá 8. Então vai ficar 8K, Q1, Q2, dividido pelo R ao quadrado. Reparem o seguinte, reparem que esse cara aqui, ó, que eu estou destacando, é exatamente o F0. Então eu posso dizer que a nova força F é igual a 8 vezes F0. E com isso eu descubro que a resposta desta questão é a letra D. Valeu, galera!